Não é absurdo falar que o Vasco da Gama virou sinônimo de fracasso. E é óbvio que não foi a derrota por 4-0 para o Del Valle, que poderia ter sido 6 ou até mais, que define isso. Mas ela escancara o que o Vasco vem passando há anos. Se o final do século passado foi promissor para o gigante da colina, o século XXI tem sido o oposto. Um verdadeiro pesadelo. O Vasco vive um dos períodos mais sombrios da sua história, marcado por rebaixamentos, crises e poucos títulos. Pega, por exemplo, essa tabela de goleadas sofridas pelo Vasco. Apenas em 2001, 2016 e 2022, o Vasco não sofreu nenhuma goleada. E vale ressaltar que em 16 e 22, o Cruz Maltino disputava a Série B. Falando em rebaixamento, foi nesse século que o Vasco caiu pela primeira vez. Primeiro em 2008, depois 2013, 15 e 20. Inclusive, em 2021, ele não conseguiu subir e permaneceu na Série B até 2022. Tu tem noção que o único título de expressão do Vasco no século é uma Copa do Brasil de 2011? Nessa época, a Copa do Brasil nem tinha a dificuldade que tem hoje. Apesar de, na galeria de troféus, ela valer a mesma coisa que a de anos recentes, nessa época os times que disputavam a Libertadores não jogavam o torneio, o que deixava a competição menos dificultosa. E aqui fala um santista que ganhou a Copa do Brasil no mesmo formato em 2010, então minha intenção aqui não é diminuir o título do Vasco, é só realmente trazer a realidade. Essa Copa do Brasil que o Vasco e o Santos disputavam era, de certa forma, mais fácil, porque os times mais fortes que estavam disputando a Libertadores não estavam presentes nela. E a relação Santos e Vasco, na atualidade, ela vai muito além dessas Copas do Brasil, que tinham esse formato onde times que disputavam a Libertadores não jogavam o torneio. Cara, eu vejo muito no Twitter a torcida do Vasco decepcionada, com mais um vexame, e no Twitter santista é muito parecido, cara. O Santos, nesses últimos anos, ele vive anos tenebrosos. Desde a final ali contra o Palmeiras em 20/21, né, foi ali o último suspiro do Santos grande, porque nesses últimos anos o Santos vem passando vexames atrás de vexames, disputando pra não cair praticamente em todos os anos. Caiu pela primeira vez em 2023. Eu sei que o assunto aqui não é Santos, é Vasco, mas eu tô falando do Santos um pouco porque o santista ele entende o que o vascaíno vem passando. Acho que em menor proporção, porque o vascaíno vem passando por coisas piores há mais tempo e em uma dose maior. Por exemplo, como eu falei ali no começo do vídeo, o Vasco foi rebaixado 4 vezes nesse século. O primeiro rebaixamento do Vasco acontece nesse século e depois vem um atrás do outro praticamente. É alarmante, e o santista ele entende um pouco o vascaíno, porque o santista ele vem passando vexames, assim como o vascaíno vem passando vexames há anos e anos. Uma derrota atrás da outra que dói, atuações patéticas de times com jogadores que parecem sem vontade. Eu entendo um pouco essa questão aí do vascaíno também. Faz tempo que eu não vejo um jogo do Santos onde o Santos é o Santos, sabe? O Santos, aquele Santos que encantou o Brasil, aquele Santos que consegue se impor em campo. Eu não tô falando nem de abrilhantar, de ser um time brilhante em campo. Aqui eu falo de um time que consegue se impor contra outro adversário. Eu acho que recente o Vasco até teve um jogo assim contra o São Paulo, e o Santos faz muito tempo que não tem um jogo assim também de imposição, de realmente mandar no jogo. Até mesmo contra times pequenos, o Santos vem sofrendo nesses últimos anos. E é algo que acontece também com o Vasco aí há muito tempo, né? Eu sei que a situação do Vasco é pior e que o vascaíno vem sofrendo mais. Por exemplo, o Vasco, nesse século, ele tem mais rebaixamentos do que disputas na Libertadores, né? Do que participações na Libertadores. O Santos, mal e mal, ainda teve 3 finais nesse século de Libertadores, ganhou uma Libertadores, tem brasileiro, teve a Copa do Brasil, assim como o Vasco também teve. Só cada torcedor, ele entende realmente o que acontece com o seu time. Eu não vou falar que, o Vasco tá assim por isso, isso, isso. Por mais que a gente saiba que tem coisas assim que dá pra ver, né? A questão de gestão, o Vasco, assim como o Santos, é muito mal gerido há anos e anos e anos e anos, e isso vem refletindo a falta de investimento na sua estrutura, seja na questão de treinamento, de estádio, né, na questão de fazer um sócio torcedor digno. O Santos, assim como o Vasco atualmente, ele é a 4ª força do seu estado. O Santos está abaixo do Palmeiras. O Palmeiras, assim como o Flamengo, né, que é o cara ali do estado, né, o que é pro Rio de Janeiro, o Flamengo é o Palmeiras aqui para São Paulo. E depois vem aí o São Paulo, o Corinthians, seja a ordem que for. Esses dois rivais do Santos não estão tão bem como, né, Botafogo e Fluminense, ainda mais recente. Até porque, por exemplo, se a gente for pegar a Copa do Mundo de Clubes, e eu imagino como é que deve ter sido difícil pro vascaíno. A gente pega o Fluminense e o Botafogo e o Flamengo, né, que foram lá e representaram o Rio de Janeiro enquanto o Vasco ficou aqui, assim como o Santos também ficou. Mas no caso de São Paulo, apenas o Palmeiras foi representar o estado. Então, acaba sendo pior pro estado, talvez, só que pros rivais, acaba sendo menos
pior, né? Porque você só vê um time lá representando. Agora imagina você, o Rio de Janeiro tem 4 grandes, assim como em São Paulo. Então você vê os 3 grandes indo representar e um ficando. É uma sensação pior, eu acredito. O São Paulo, ele tava ali junto com o Santos na merda, vamos dizer assim, no português bem claro. Só que aí o São Paulo conseguiu um paulista, que não tem tanta expressão, mas é um título aqui bem disputado em São Paulo, né? Mas não tem lá esse valor todo. Só que, por exemplo, o Santos, desde 2016, não ganhou o paulista. Então, um paulista pro Santos hoje não é aquele título pra ser comemorado, nossa, mas ganhamos um paulista pelo menos, né? E depois o São Paulo vai lá e ganha a Copa do Brasil. O Corinthians, ele vinha de anos melhores e depois foi piorando junto com o Santos ali também, foi ficando na merda. Só que aí ganhou o paulista, deu uma amenizada, por mais que o Corinthians esteja enfrentando aí uma crise ferrada. Só que o Santos é o time paulista que está há mais tempo sem ganhar um título de expressão, assim como o Vasco é aí no Rio de Janeiro. Isso acaba pesando. Só que acho que pro Vasco é mais pesado ainda, porque vê o Flamengo sobrando, assim como o Palmeiras sobra aqui em São Paulo. Só que vê o Fluminense sendo campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. Vale ressaltar que o Vasco, por algum tempo, ele foi, por muito tempo, na verdade, ele foi o último campeão da Libertadores entre os cariocas. E aí depois, lá em 19, o Flamengo ganha, e depois ganha de novo. E aí vem o Fluminense, ganha a Libertadores, e depois o Botafogo, e ganha também a Libertadores pela primeira vez, né? Botafogo e Fluminense. Até então era só Vasco e Flamengo campeões da Libertadores no Rio de Janeiro. E nesses últimos anos, tudo mudou. E não só isso, vem a SAF, que é uma esperança pro vascaíno, assim como é pro santista, eu acho que pra vários times que estão na merda. Por exemplo, a gente pega o Cruzeiro tava muito mal, veio a SAF do Ronaldo, reestruturou o clube, e agora com o Pedrinho, tá fazendo um baita campeonato brasileiro. Então a SAF é uma esperança de algo melhor. E aí, em tempos parecidos, o Vasco e o Botafogo viram SAF, uma esperança de um respiro. E aí, cara, eu imagino como é que deve ser doído pro vascaíno ele ver o Botafogo virando SAF e se dando tão bem, disputando o brasileiro, aí acaba perdendo naquele ano de 2023 o brasileiro de uma forma até vexatória, vamos dizer assim, porque teve tantas rodadas à frente, apresentando um baita futebol. Só que aí no outro ano, se não bastasse o Botafogo de novo disputar o título brasileiro e ganhar, ele é campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. O Vasco, que em algum momento ele já foi o último campeão da Libertadores do Rio de Janeiro, o Vasco é o time carioca que não ganha a Libertadores há mais tempo. Deu essa virada. Além de vários vexames que o Vasco vem enfrentando nos últimos anos, ele tá bem atrás dos seus rivais. Ele tá vendo os seus rivais prosperarem. E o Botafogo tem uma SAF extremamente próspera, que em pouco tempo colhe frutos, assim, que eu acho que o vascaíno sonhava. Qualquer torcedor sonhava com isso. Ganhar uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano. Em tão pouco tempo de SAF. E essa questão da crescente dos rivais é algo que eu entendo, o vascaíno, só que eu entendo um pouco menos. Porque o Santos ainda, por mais que, né, esteja em toda a merda que está, ele ainda teve alguns momentos. Foi vice-brasileiro em 19, foi vice da Libertadores em 20/21 ali na final que teve, contra o Palmeiras, e depois dali desandou tudo. Só que no século, por exemplo, o Santos teve títulos de expressão. Teve o brasileiro, teve Libertadores, teve a Copa do Brasil, assim como o Vasco. Então, tipo, o torcedor santista, ele entende um pouco o vascaíno, só que a proporção de tudo que acontece com o Vasco é maior, porque tá muito mais tempo, tá num século, assim, péssimo pro Vasco. Como eu falei, cara, é absurdo. O Vasco, nesse século, ele tem mais participações na Série B do que em Libertadores. Foi mais rebaixado do que participou da Libertadores. Teve até recentemente, né, nos últimos anos, o termo criado foi de Vasco, pra falar que alguém se foi, morreu, aquela pessoa tá ferrada. E não foi um termo criado por acaso, é porque realmente, para as gerações atuais, o Vasco, ele meio que é esse sinônimo de fracasso. E aqui não tô falando pra desmerecer o time, cara. Eu não tô falando da história do Vasco. O Vasco é gigante. É um time aí histórico, que tem uma torcida apaixonada que, mesmo em momentos difíceis, não abandona o time. Isso é mostrado ano após ano. Mas você pensa aí pro moleque que nasceu, sei lá, vamos pegar o último título aí do Vasco de expressão, que foi a Copa do Brasil de 2011. Esse moleque hoje, ele tem 14 anos. Vamos pensar que ele começou a acompanhar futebol ali com 8 anos, ou seja, em 19. Cara, querendo ou não, o Vasco, pra ele, é meio que um sinônimo atual, que eu tô tomando muito cuidado, porque eu não tô falando da instituição Vasco, mas sim do que esse moleque consegue ver, sabe, do Vasco atualmente. E é muito do que o torcedor também do Vasco atual, né, que começou a torcer por Vasco recentemente, que nem um moleque que nasceu em 2011, 2010, 2009, ele olha e ele não consegue ver, né, as glórias. Isso acontece com vários times, entendeu? Isso não é exclusivo com o Vasco. O Palmeiras mesmo, no começo do século, ele viveu anos, assim, aterrorizantes, até que chegou o Paulo Nobre e arrumou tudo. O Vasco, obviamente, tem essa esperança, mas é que é um século, assim, desastroso pro Vasco. Você vê uma geração que cresceu vendo o Vasco fracassar, e isso é
doído vendo o Vasco tendo mais participações na Série B do que na Libertadores. Tanto que o Santos irrita o torcedor, não tá escrito. E o Vasco também vem fazendo isso ano após ano. E muito disso, muito dessa causa que os dois times enfrentam hoje, de passar vexames atrás de vexames, de viver situações complicadas em seu estado, de ser considerado na atualidade, eu não tô falando de história, mas na atualidade como a quarta força do seu estado, é culpa das gestões horrorosas que esses dois times têm e tiveram. Eu não coloco só a culpa nos atuais presidentes. O que tá acontecendo hoje com Vasco, Santos e outros times também, o próprio Corinthians, ele conseguiu ali o Paulista desse ano, não tá há tanto tempo que nem o Santos sem ganhar um título de expressão, mas também vem passando por anos ruins, por crises, aparecendo em noticiários com notícias assim absurdas que você fala, nossa, que vergonha, como é que, né? Isso acontece com o Vasco, acontece com o Santos, acontece com o Corinthians. Tudo que tá acontecendo agora é um reflexo do passado. Esses times, eles estão parados no passado. Isso tudo é fruto das gestões, de como esses times são geridos. Você pega o exemplo do Palmeiras, cara. O Palmeiras vivia situação deprimente também no começo do século. Ele foi organizado e virou uma potência no futebol brasileiro. Hoje em dia, o palmeirense, ele fica puto quando ele não ganha um título. Não porque o time dele foi humilhado, como já foi humilhado pelo Mirassol, pelo Coritiba. Não. E é muito louco, cara. É muito louco como uma coisa leva a outra. E como nos seus estados, Santos e Vasco, na atualidade, eles acabam sendo parecidos. E o futebol, ele é muito cíclico. O Palmeiras, como eu falei aqui, viveu momentos bem ruins nesse século. O Flamengo também viveu momentos ali tenebrosos, quase caindo para a segunda divisão, brigando também para rebaixamento e foi reestruturado e hoje em dia é uma potência. Então o futebol, ele é muito cíclico, coisas podem mudar muito rapidamente. O Botafogo é um exemplo disso. O Vasco pode ser que em um momento assim mude, entendeu? Há essa perspectiva. O futebol, ele é muito rápido, é dinâmico. O time tá na merda do nada. O Botafogo foi isso. O Botafogo também tem um século pavoroso. Tinha. E aí, recentemente ganhou a Libertadores, o brasileiro, né? Foi. Mas eu imagino como é que deve estar a cabeça do vascaíno ao ver os seus rivais tão bem, não só pela questão da Copa do Mundo de Clubes, mas pela questão de títulos. O Vasco é o time carioca que não ganha um título de expressão há mais tempo. O Vasco, ele foi rebaixado pela primeira vez em 2008, depois 13, 15 e 20. Eu vejo que se o Santos não se cuidar e repetir os passos do Vasco, o Santos pode acabar vivendo algo parecido com o que o Vasco viveu, porque o Santos já teve também o seu primeiro rebaixamento da história. Assim como o Vasco teve o primeiro rebaixamento da história nesse século, o Santos também teve. O Vasco em 2008, o Santos em 2023. E depois o Vasco cai em 13, 15 e 20. Eu quero saber um pouquinho aí de você, vascaíno, você que veio aqui ver o vídeo. Desabafa aí um pouco, pode desabafar. Como é que vem sendo esses anos recentes? Eu imagino que deve estar sendo muito doído, porque, falei, pro Santos tá vencendo muito doído. A gente vê muitas vezes um time sem vontade. Faz muito tempo que a gente não vê um Santos se impor contra o adversário. O Santos muitas vezes contra times pequenos. O Santos recentemente foi eliminado pro CRB na Copa do Brasil. E sendo amassado, principalmente no primeiro jogo. O CRB mereceu passar. E o Vasco, ele também vem com vexames atrás de vexames recentes. E é muito louco, porque você começa a ficar meio desesperançoso com o futebol. Às vezes acaba, né, o time acaba te desgastando muito. Você fica nervoso de forma desnecessária. Você acaba tratando mal alguém que você não deveria tratar por causa de futebol. Você acaba ficando estressado, frustrado, né, com o futebol. E é algo que o Santos e o Vasco vem passando aí muito. E nesses últimos anos eu consigo entender um pouco o que o vascaíno vem passando. Por mais que o Santos teve algumas alegrias nesse século, mas nesses últimos pelo menos 4 anos ali, 5, o Santista vem vivendo momentos parecidos. Então eu quero saber um pouquinho de você, vascaíno. Pode desabafar aí nos comentários qual a sua esperança aí pro futuro, porque é que nem eu falei, muita coisa pode mudar. O futebol, ele é muito cíclico. Do nada, as coisas mudam. Mas realmente, né, a gente vê assim os nossos times e fala, eita, tamo lascado, né? Você também que é rival, dá sua opinião aí. Você que é santista, assim como eu, também comenta aí. Se inscreve no canal também se não é inscrito. E até o próximo vídeo, valeu!